Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje damos início ao nosso devocional. Nós vamos começar ele pelo Novo Testamento, né? E que engloba os evangelhos. Então, o primeiro evangelho é de Mateus. E hoje, especificamente, nós vamos falar do capítulo 1. A minha Bíblia é a versão NVI. Então, caso você tenha essa versão ou você tenha uma outra, vocês podem também ficar à vontade para, de repente, me acompanhar na leitura. Para quem não viu, eu tenho um vídeo de introdução explicando um pouquinho de como vai funcionar esse nosso devocional, né? O intuito, a proposta disso. Mas bem rapidinho, explicando, eu resolvi fazer esse devocional, ainda mais em forma de áudio, porque sei que a correria do dia a dia, né, acaba pegando todos nós. Então, com esse devocional em forma de áudio, você pode ouvir a palavra de Deus estando no carro, estando lavando uma louça, fazendo algum trabalho, alguma atividade. E aí você pode ir escutando e se alimentando da palavra de Deus. É muito importante que nós sejamos alimentados diariamente. Por isso eu vim com esse intuito, né, de trazer dessa forma muito mais interativa. Bom, vamos lá. No começo, aqui no início, diz sobre a genealogia de Jesus. Eu não vou ler, né, a genealogia, porque ela está muito bem específica com nomes. Então, por exemplo, Abraão que gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, e etc. Assim vai. Mas uma das coisas só que eu gostaria de destacar aqui, que é muito importante, é porque essa genealogia ela é muito importante por conta das profecias que tinham predito a vinda, né, de um Messias, de um ungido, né, que seria descendente do rei Davi. Então, por mais que a genealogia ela seja ali, né, organizada de uma forma cronológica, Mateus, quando ele vai escrever, ele começa no início, né? Ele escreve ele colocando como registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí que começa, Abraão gerou Isaac, nananã, e etc. Por que isso? Né? Então, assim, meio que esse título aí de filho de Abraão, ele implica que, assim como Abraão, ele foi o pai, né, de Israel ali, da nação, Jesus, ele veio, né, sendo ali o fundador de um novo Israel espiritual. Então, acaba tendo ali esse destaque nesse sentido ali com o filho, né, de Abraão ali comparando. Uma das coisas também que eu acho muito legal, muito especial, é que Mateus ali, né, ele menciona na genealogia de Jesus, existe o nome de 4 mulheres, né, e elas eram todas gentias. Para quem não sabe, gentio é o povo que não é judeu. Ou seja, gentios são as pessoas que eram estrangeiros, que adoravam outros deuses, que eram de outras nações. Nós, hoje em dia, somos inclusos nos gentios, né? E que nós somos adotados. O Senhor nos adotou também como filhos, né? Como legítimos. E o nome dessas 4 mulheres, né? Essa menção que tem, né? Na Bíblia, aponta, né? Essa intenção de Deus de incluir tanto os gentios quanto as mulheres no plano dele, né? No plano ali de salvação, né? Para que venha ali, né, o Redentor. E o quanto que isso é precioso, né? Agora nós vamos começar a ler, falando sobre o nascimento de Jesus a partir do versículo 18 aqui da minha Bíblia NVI. Diz assim: Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo.
ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. E o interessante, né, também desse capítulo, desse primeiro capítulo, falando ali um pouquinho sobre a genealogia, né, por mais que eu não acabei lendo todos os nomes, mas quando você for ler, né, e conforme você for se aprofundando, você vai perceber que ali, embora vários nomes ali, eles foram concebidos por um milagre, eles tiveram um pai, né, um pai humano. E com Jesus não foi assim, né? Porque Deus, ele não assumiu uma forma material aqui na terra e fecundou fisicamente. Maria, ela era virgem e ela foi engravidada, né? Foi pelo próprio Espírito Santo, né? Então foi uma forma ali de milagre totalmente diferente, né, das outras formas ali de concepção que a gente viu ao longo da Bíblia, né, conforme a gente vai lendo, a gente vai estudando. E José, né, provavelmente ali diz, né, que ele achou que Maria tivesse sido infiel. Porque imagina só, né, gente, algo assim inédito, nunca havia acontecido, né? Tanto que foi, né, a primeira e única vez da história que isso aconteceu. Então, algo muito novo, ainda mais para aquela época, né? Então, José mostra, né, que nem fala que ele é um homem, ele foi um homem justo, né? Por isso que ele não desejava humilhar Maria publicamente. E isso mostra o quanto que José também ele foi fiel ao Senhor. Porque, gente, imagina só a família dele, né? O que que não deve ter pensado, o que que não deve ter falado, né? Então mostra assim que tanto José quanto Maria, né? Ainda mais Maria que era nova, né? Eles confiaram plenamente no Senhor, né? Porque depois o anjo veio, também se apresentou a José, enfim, mas mostra realmente essa fé. E o nome, né, de Jesus é a forma grega do nome hebraico Josué, que significa Yahvé salva. E aí o anjo ele acabou explicando, né, que o nome de Jesus ele revelava o objetivo, né, daquele bebezinho que ia vir ao mundo, que seria resgatar os pecadores da punição que mereciam, né? Então essa salvação seria experimentada, né, pelo povo ali, né, o povo que da época, enfim, e que acaba se identificando com todos aqueles que seguem Jesus até os dias de hoje. O nome também Emanuel, né, que significa Deus conosco, ele designa essa divindade, né, de Jesus. Então imagina, um filho ali, né, de uma mulher, de uma moça que era virgem, né, ele seria o próprio Deus vivendo entre o povo. E é tão importante para a nossa vida, para a gente tentar resgatar desse primeiro capítulo, a questão da obediência, né? Obediência ali, tanto claro, né, de Maria, mas esse primeiro capítulo enfatiza muito sobre a obediência de José, né? O quanto que ali ele foi um modelo de obediência, né? Um modelo de obediência para gente, considerado ali, né, que caracteriza até um discípulo, né, de Deus ali, de Jesus. E a gente tem que tomar isso para nossa vida. Imagina só, em meio a situações que na nossa cabeça parecem irreais, impossíveis, malucas, né? Mas essa situação, ela convida
a gente a confiar no Senhor. Será que nós teríamos essa mesma confiança? Né? E você pode falar, nossa, mas é que um anjo apareceu para ele, então se o anjo aparecesse para mim, eu também iria confiar. Mas e agora? Né? A fé é a certeza daquilo que não se vê. Então, Deus, ele pode ser manifestado, né, a presença dele, o que ele quer passar de várias formas, né? Seja que a gente tenha visões, que a gente veja algo, ou seja, ele falar com a gente por meio de tantas e tantas formas, seja na palavra, quando a gente está lendo, em nossas orações, que é um canal aberto para que o céu se mova, para que coisas aconteçam. Então eu te convido a orar mais, porque se você está passando por um momento da sua vida diante de uma situação que você acha muito complicada ou muito doida mesmo, e você fala: Meu Deus, e agora? Será que é isso? O que eu tenho que fazer? Ore, peça para o Senhor derramar o teu dom da fé, porque a fé, ela é um dos dons. E nós precisamos orar para que o Senhor dê esse dom para a gente, de ter fé cada dia mais, para que nós tenhamos também discernimento, para que a gente possa ouvir a voz do Senhor. Porque tem pessoas que talvez Jesus pode se apresentar na frente dela e ainda assim ela não vai crer. Então, esteja atento aos sinais, esteja atento ao discernimento do Senhor naquilo que Ele está falando com você. Mas muitas vezes a gente está tão, atolado das coisas, da correria, do nosso dia a dia, de tanta informação, é rede social, é isso, é aquilo, que aí a gente silencia a voz de Deus. Esses barulhos, eles são maiores do que a voz, do que o direcionamento de Deus. Então eu te convido com a reflexão do capítulo 1 de Mateus, a gente ter essa disciplina, a gente ter essa obediência, essa fé que José também teve. Então, ore por isso para que não somente nesse dia, mas todos os dias que estão por vir, o Senhor derrame diariamente a sua porção de fé, de graça, de discernimento, de misericórdia sobre a sua vida. Bom, gente, é isso. Hoje o devocional, né, o capítulo 1 é esse, é a minha reflexão que o Senhor falou comigo. Se inscreva, curta esse devocional para que também consiga compartilhar, né, chegar a alcançar a outras pessoas que precisam também ouvir. E fiquem comigo também para que amanhã eu possa vir aqui e a gente faça o segundo capítulo de Mateus. Deus abençoe, gente.